E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Há coisa de 2 vídeos atrás, eu falei aqui sobre hérnia de disco e a natação. Falei um pouco da origem da hérnia de disco, o que que é, falei da protrusão de disco, e foi um vídeo que suscitou muito interesse. Então eu resolvi falar sobre a segunda causa mais comum que leva as pessoas ao consultório dos ortopedistas depois da dor nas costas, que muitas vezes são essas hérnias de disco, né? A segunda causa são as dores no joelho, principalmente um probleminha de joelho que se chama condromalácia patelar. O nome é meio esdrúxulo, mas ele é fácil, né? Condromalácia. Condromalácia é a contração de 2 palavras. Condro, que é articulação, e malácia, que é amolecimento, fragilização, deteriorização, né? Quer dizer, condromalácia patelar. Patelar é sobre a patela. Patela é a antiga rótula, né? Aquele ossinho redondinho que a gente tem na frente do joelho. Tem gente que antigamente a gente chamava de rótula, tinha gente que falava que é o biscoito do joelho, a bolacha do joelho, aquele ossinho que a gente tem na frente, né? Então essa condromalácia patelar, como eu disse, é a segunda causa mais comum que leva as pessoas ao consultório dos ortopedistas. Ela começa com desconforto, como toda doença articular, começa com um desconfortozinho apenas, uma sensaçãozinha meio estranha, e ela pode evoluir para dor mesmo, para uma sensação de frouxidão do joelho, de falta de firmeza do joelho, pode evoluir e ficar até uma coisa séria que exige intervenção cirúrgica. Na maioria das vezes, como a hérnia de disco, o tratamento acaba sendo clínico, né? Conservador, fisioterapia, analgésicos, atividades analgésicas em geral, né? E depois um tratamento de fortalecimento muscular, enfim, esse tipo de coisa. Mas antes de continuar, vou falar um pouquinho sobre a condromalácia patelar, e eu preparei 2 imagens aqui nos meus efeitos especiais para vocês entenderem bem. Eu vou mostrar uma primeira imagem aqui, que é um joelho visto lateralmente, tá? Então é essa imagem que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Reparem, esse osso longo que vem de cima é o fêmur, é o osso da nossa coxa. Esse osso que vem de baixo é a tíbia, né? E aquele ossinho redondinho ali na frente é a patela, ó. Reparem. Na parte desse desenho que está escrito normal, reparem que tem 3 superfícies azulzinhas. Tem uma superfície no côndilo femoral, né? Naquela parte do fêmur que desce, repara que recobre aquela parte do fêmur que articula com a tíbia. Tem uma outra partezinha azul, são as chamadas cartilagens articulares. Tem no platô tibial e tem ali na rótula. Repara que tem um pouquinho atrás da rótula e ela se articula com uma cartilagem articular que tem ali no fêmur. Então repara que a nossa patela, a antiga rótula, ela se articula com essa parte do fêmur. E é exatamente lá, olhem a outra figura, onde já tem a condromalácia patelar, aquele vermelhinho, aquela inflamação. Reparem que a inflamação pega tanto a parte posterior da patela, a cartilagem articular que está na parte posterior dela, como na parte do fêmur. Aquela parte do fêmur onde a patela se articula tem um outro nome estranho, a medicina gosta desses nomes, né? Chama tróclea, né? Então a patela se articula com a tróclea femoral. É isso que é a condromalácia patelar, é essa inflamação. Essa inflamaçãozinha que pode começar pequenininha, pode progredir e ficar bem doída. Eu preparei um outro desenho, mas diferente desse aqui, que é uma vista lateral, vamos fazer uma vista de baixo, olhando de baixo o fêmur, visto por baixo, né? Se a gente pudesse fazer isso. Tem esse outro desenho que vai ser bem elucidativo também. Reparem ali
naquela foto o fêmur e a patela em condições normais, e reparem ali naquele outro desenho, né, o desgaste articular, a condromalácia patelar no caso, né? Viram ali? Repara como eu disse, afeta tanto a tróclea femoral como a parte de trás da patela. Isso que é condromalácia patelar, né? Quando começa a incomodar, começa a doer, começa a dar aquela sensação, como eu disse, de fragilidade, a gente acaba indo ao ortopedista e a gente tem que fazer um tratamento para conter esse tipo de coisa, né? E eu acho que algumas coisas precisam ficar claras. As causas disso, as causas normalmente é o que se chamam de distúrbios biomecânicos, ou seja, é um problema de funcionamento dos membros inferiores. Como é que o indivíduo anda, como é que o indivíduo corre, como é que ele principalmente sobe e desce escada e faz agachamento. Subir, descer escada e fazer agachamento são os movimentos que mais exigem do quadríceps e, consequentemente, dessa articulação entre a patela e a tróclea femoral. Então, é aí que a coisa começa a pegar. Então, existem alguns distúrbios, alguns problemas de angulação, de força, de técnica de movimento, como é que o indivíduo está fazendo esse movimento, como é que é o ângulo, né, quando a inserção da cabeça do fêmur é mais aberta, né, solicita os joelhos de uma forma, no caso das mulheres, por exemplo, que esse encaixe é mais aberto, no caso dos homens, como a bacia dos homens é mais estreita, é uma outra angulação, ou seja, algum problema de angulação ou de força muscular, problemas que a gente chama genericamente de biomecânicos, é que acabam causando esse tipo de coisa. Esses problemas podem ser de vários tipos. Começa do tipo de esporte praticado. Existem esportes que por si só exigem demais disso. Por quê? Porque um esforço que exige muito dessa articulação entre a patela e o fêmur é o que a gente chama de contração muscular excêntrica, que é o tipo de contração muscular típica, como eu falei, de subir e descer escada, e das corridas. Tanto é que nas corrida de rua é o esporte que mais acontece casos de condromalácia patelar. Então veja, a condromalácia patelar pode acontecer por conta da simples idade, um indivíduo que nunca praticou grandes atividades físicas, não é sedentário, mas não é atleta, né? Não tem sobrepeso, nada e tal, não sei o que. O simples envelhecimento pode causar condromalácia patelar. Excesso de peso, que altera a biomecânica da marcha, pode trazer isso também. Mas o excesso de esforço, ou correr erradamente, a gente vê às vezes na rua a pessoa que está correndo, fazendo corrida de rua e não sabe direito amortecer as passadas e bate muito o pé no asfalto, não sabe fazer aquele amortecimento. Claro, tênis de corrida de rua precisa ter um bom nível de amortecimento, ok, mas o indivíduo com a técnica de corrida dele, ele precisa saber amortecer as passadas, porque ele vai dar milhares de passadas em cada prova que ele fizer. Então, por todas essas coisas, envelhecimento, alterações biomecânicas, enfim, lesões anteriores, pé chato. Está comprovado que o indivíduo que tem pé chato, né, aquele pé esborrachado para dentro, assim, aquele arco plantar caído que a gente fala, todas essas coisas assim, tudo isso influi no aparecimento desse desconforto e no médio e longo prazo dessa dor, que a gente chama de condromalácia patelar. É isso. A gente tem que ir no médico ortopedista e ver. E como a causa é multifatorial, claro que o tratamento vai ter que levar em conta isso. Se é apenas um problema de envelhecimento, a gente vai ter que controlar o esforço mesmo. Se é um problema de técnica esportiva, vamos ter que corrigir essa técnica esportiva. Mulheres que usam muito salto também, vai ter que diminuir um pouco o salto. Ou seja, como é uma afecção multifatorial nas suas causas, a gente vai ter que fazer uma análise bem feitinha e bem completa dessas causas para poder atacar
essa dor, esse desconforto todo e o indivíduo ter resolvido esse problema. É um problema, como eu disse, bastante comum, bastante comum. É raro ele atingir graus muito graves, assim, que chegam a exigir cirurgia, mas pode acontecer até isso. Aí nessa altura aqui dos acontecimentos, vocês falam, não, tudo bem, professor, eu entendi o que é, entendi quais são as principais causas, mas o que a natação tem a ver com isso tudo, né? A natação é um esporte sem impacto, feito na horizontal, não tem contrações excêntricas, a contração excêntrica não é característica do esporte, né? A contração excêntrica é aquela contração de amortecimento do peso, que as pernas suportam o peso, em cada passada tem que aguentar o peso, principalmente aquela musculatura anterior, que é a musculatura do quadríceps. Esse músculo chama quadríceps não é à toa não. Ele tem 4 ventres musculares na parte anterior da coxa, 4, como se fosse 4. E depois eles se juntam num tendão só, passa pela rótula e se insere ali logo abaixo do platô tibial, na parte anterior da tíbia, né? E quando você puxa, quando você faz força com esse músculo quadríceps, que são 4 em 1, a gente faz força assim, a rótula é sempre puxada contra o fêmur. Então, cada vez que o indivíduo faz esforços excessivos ou mal angulados ou com algum distúrbio biomecânico, e ele puxa excessivamente a rótula contra a tróclea do fêmur, é que pode aparecer condromalácia, é isso que tem. O que a natação tem a ver com isso? Se a natação não faz isso, batimento de perna não faz isso, não faz isso. Por que a gente faz isso? Bom, por várias causas, né? Eu vou colocar aqui pelo menos 4 causas, porque os ortopedistas e fisioterapeutas em geral recomendam que o indivíduo faça, entre outras coisas, a natação. A natação vai ser coadjuvante, mas uma coadjuvante importante. Por que fazer a natação se a pessoa tem essa condromalácia patelar? Em primeiro lugar, para você manter a sua resistência aeróbia geral, a resistência que a gente chama de cardiorrespiratória. Se o indivíduo é atleta e ele vai ter que fazer um pouco de repouso até conseguir controlar a dor e fazer uma recuperação e resolver esse problema de condromalácia, para ele não zerar completamente a sua resistência aeróbia, porque resistência aeróbia é uma capacidade física muito ingrata, você para de treinar, ela reflui muito rapidamente, eu já falei isso em outros vídeos. O indivíduo pode treinar natação, que ela vai refluir, a resistência aeróbia ela tem uma certa especificidade, a resistência que o nadador tem não é exatamente a mesma, mas há uma relação muito forte. O indivíduo que é corredor de rua, se ele vai ter que ficar 2, 3 meses parado até fazer esse tratamento todo da condromalácia, a natação pode ajudá-lo a não perder completamente o seu condicionamento cardiorrespiratório. Essa é a primeira coisa. Se o indivíduo faz essa natação 3 vezes por semana, principalmente, ela vai representar um aumento no seu gasto calórico e, portanto, um controle de peso. Eu falei que sobrepeso era uma das causas possíveis. Mesmo o indivíduo que não é atleta, que não tem essa sobrecarga, vamos chamar de esportiva, né, no quadríceps para ocasionar a condromalácia, mas o simples sobrepeso pode causar isso. E a natação pode vir ajudar, porque o indivíduo vai estar gastando mais energia. Se ele combinar esse aumento do gasto energético, do gasto calórico dele, com um controle alimentar, uma reeducação alimentar, né? Menos refrigerante, menos fast food, mais verdura, menos açúcar, né? Menos pão. Se ele der uma reeducada, não precisa comer menos, passar fome não. Isso vai ajudar muito, a natação vai ajudar bastante ele nisso, ok? Outra coisa, a natação, todo mundo sabe disso, ajuda muito no relaxamento muscular, principalmente nos casos em que a condromalácia tem origem esportiva, né? Aqueles atletas corredores, fisiculturistas, gente que está acostumada a fazer muito esforço, principalmente atletas de elite. Há atletas de elite que têm esse problema, essa afecção. Principalmente nisso, a natação ajuda a trazer um relaxamento muscular. Musculatura do quadríceps mais relaxada significa menos solicitação sobre a patela. Isso tudo ajuda.
Então, se o indivíduo não sabe nadar ou se sabe muito pouco, aprenda a nadar. Se já sabe nadar, passe a frequentar a piscina, porque esse relaxamento que a natação vai trazer vai ser muito bom para você. E para aqueles que não sabem nadar, mas apesar de não saber nadar, tem o que eu chamo de um temperamento poliesportivo, né? Tem aquele temperamento. Não, eu adoro correr, eu adoro fazer vôlei, para mim qualquer esporte é esporte. Talvez se você fizer natação, para aliviar um pouquinho a sobrecarga dos membros inferiores, porque tudo solicita muito do joelho, né? O voleibol solicita muito do joelho, corrida solicita muito do joelho. Futebol, a gente vira e mexe, vê os atletas aí cuidando do joelho inchado. Aliás, inchaço do joelho, edema, é um dos sintomas, pode ser um dos sintomas de condromalácia já num estágio relativamente avançado, né? Então, a natação aparece como uma atividade alternativa. Por que você não nada então? Principalmente nesses meses mais quentes, esses tempos mais quentes, muito mais agradável você fazer um esporte dentro d'água do que fora, né? Correr na rua, aquele asfalto quente. Por que você não nada um pouco também? Alterna. Não, mas eu adoro correr. Sim, alterna um pouco, fazer um pouco isso. Então, esses 4 itens, eu vou deixar isso tudo descrito aqui, né? Esses 4 itens eu acho que faz da natação um bom coadjuvante, uma boa companheira, como sempre, né? Será que eu estou sendo muito passional, muito parcial, puxando muita brasa para minha sardinha? Talvez. Mas eu acho que a natação pode ser de grande ajuda e eu já vi gente chegar para a aula de natação com diagnóstico de condromalácia patelar e o médico pediu para fazer. Então não sou só eu que penso assim, não. Eu tenho colegas profissionais de educação física e colegas médicos da área da saúde que também pensam assim. Tá bom? Eu vou fazer como das outras vezes, eu vou deixar uma descrição rápida aqui no vídeo falando alguma coisa disso, né, dando uma sinopse desse vídeo aqui, mas eu vou deixar lá na comunidade um texto mais completo, inclusive com uma dessas figuras que eu mostrei aqui, vou deixar um texto mais completo, vou fazer uma dobradinha, como eu costumo fazer nessas coisas, para vocês se inteirarem disso. Ou você que já tem um pouquinho de condromalácia patelar e está procurando dar uma controlada e não deixar ela te prejudicar demais, ou para você que ainda não tem, para se prevenir. Tá bom? Por hoje era isso só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscrevam no meu canal que não é inscrito. Inscreveu? Clica no todas para receber todas as notificações. Interajam com a gente aqui. Vocês, meus colegas profissionais de educação física, já receberam gente com condromalácia patelar? Você tem condromalácia patelar? Você já teve isso? Esse nome esquisitão assim? Né? Tem isso já? O que o médico falou para você? Você falou sobre natação ou ele falou alguma coisa sobre isso? Escreva aqui. Todas essas interações são muito boas, enriquecem muito aquela parte da interação que os vídeos têm, fica muito rico quando as pessoas escrevem essas coisas, e o algoritmo do YouTube distribui melhor o nosso vídeo, a gente acaba ajudando mais gente, tá bom? E continue mandando suas sugestões para cá, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!